presidente brasileiro alega a intervenção dos Estados Unidos e criticou a moeda americana. A reação de Trump pode ter consequências graves. Então, meus amigos, no mesmo dia em que milhões de brasileiros foram às ruas protestar contra Lula e outras autoridades, o presidente resolveu atacar novamente diretamente os Estados Unidos. Ele não apenas criticou as tarefas impostas pelo governo americano, mas foi além, denunciou os Estados Unidos de terem dado um golpe no Brasil. E essa fala não veio do nada. Ela aconteceu logo depois de os americanos aplicarem medidas restritivas severas no Brasil e também contra autoridades com base na legislação Magnitsky. E para completar, Lula voltou a falar em substituir o dólar e criar uma nova moeda com as nações do BRICS. Tudo isso em um único discurso. Parece coincidência? Não é. É estratégia. Pensa comigo, no dia de manifestações, depois de toda essa situação acontecendo, o mundo está de olho no que está acontecendo no Brasil, então ele não quer que as manifestações e as pautas defendidas das manifestações sejam noticiadas no mundo afora. Mas a fala dele, novamente provocativa contra os Estados Unidos falando do dólar, essa coisa toda, afrontando os Estados Unidos, é uma estratégia, a famosa distração estratégica, ou seja, desvia o foco de uma coisa para que outra coisa ganhe atenção. E por que o Lula fala isso? Porque ele sabe que ele está em dificuldades internas. Em vez de responder a essas críticas, ele provoca, prefere apontar para fora, prefere arrumar uma ameaça externa, responsabilizar os Estados Unidos e transformar tudo em mera disputa política. Não deixa de ser uma disputa política, mas o que ele está fazendo é uma estratégia clara, arrumar uma ameaça externa para simplesmente culpar pela crise que ele provocou aqui. É como se ele estivesse dizendo, olha, não olhem para o que está acontecendo aqui dentro, o problema está lá fora. É uma estratégia antiga de quem não quer reconhecer a culpa e uma estratégia também para mudar o foco da imprensa global. Quando Lula acusa os Estados Unidos de golpe, e ele fala isso de uma maneira muito leviana, e a única prova que ele tem, que ele alega ter, são as sanções, sem explicar direito porque isso seria um golpe, quando na verdade não é interferência da soberania nem nada, é uma decisão soberana dos Estados Unidos que decidem com quem vai fazer negócios ou não. Ele apenas joga a frase no ar para inflamar a sua base, é só isso, e também desviar o foco da imprensa global. Isso não é somente irresponsável, gente, é muito perigoso, por quê? Um presidente, ele não pode falar assim de uma potência com a qual nós temos relações econômicas e estratégicas tão importantes há muito tempo, mas que virou frangalhos desde quando Lula voltou ao poder. Cada palavra dele tem muito impacto, e ele sabe disso. E quando um chefe de Estado prefere a retórica política a negociações diplomáticas, o resultado é sempre o mesmo. O país tem sua credibilidade abalada e quem paga a conta somos nós. Ou seja, ele está fazendo isso de propósito, tanto para desviar o foco do que está acontecendo aqui dentro. Como ele parece que quer de fato afastar as relações dos Estados Unidos e o Brasil, ele quer de fato destruir isso. Agora a pergunta é, por quê? Qual a intenção por trás disso? E como se não bastasse, ele insiste nessa história de substituir o dólar, algo que irritou muitos americanos, e ele voltou a falar sobre isso exatamente hoje. Quem entende minimamente de economia sabe que isso é conversa para a plateia, ou uma conversa muito mais perigosa. O dólar não é apenas uma moeda. Bota na sua cabeça uma coisa, o dólar não é só uma moeda, é a base de quase todo o comércio internacional. É por isso que a lei Magnitsky é tão poderosa, ela é tão preocupante para um sancionado. Não existe país relevante que tenha conseguido se afastar do dólar sem causar um caos interno, mas Lula, ele prefere vender sonhos impossíveis, como se o Brasil pudesse simplesmente mudar a regra do jogo mundial com meia dúzia de discursos inflamados. Ora, a Rússia, a segunda maior potência bélica do mundo, se não me engano, não abraçou essa ideia e falou: essa ideia de substituir o dólar é conversa do Lula, não é da gente. A Rússia, em termos econômicos, sempre sentou para negociar com os Estados Unidos e a própria China. O problema é que esse tipo de fala, gente, não fica só na retórica, ela gera efeitos concretos, porque o Lula sabe que as falas dele correm pelo mundo, e sabendo disso ele não queria que as manifestações de hoje virassem manchetes internacionais, mas sim a sua fala acalorada. Então ele mata dois coelhos com um tiro só. Eu quero continuar essa retórica de provocação com os Estados Unidos, mas eu deixei essa bala guardada aqui, porque quando tiver as manifestações eu falo isso, e aí essas manifestações não viram notícia internacional. Cada vez que o Lula abre a boca para atacar os Estados Unidos, a confiança do aplicador cai, o dólar sobe e a bolsa de valores cai. Vocês vão ver amanhã. Não adianta dizer que isso é culpa dos americanos. O mercado responde ao que vê. Um governo que prefere brigar com a maior economia do planeta do que sentar para negociar, das duas uma, ou é uma estratégia muito maléfica, ou, desculpe o termo, é muita, mas
Muita ignorância, e isso, para não usar uma palavra pior, é uma postura infantil para quem deveria agir como um líder de uma nação, ou uma postura extremamente maquiavélica com intenções nada boas por trás. E tem outro ponto que não podemos ignorar: Lula tenta usar esse discurso para se aproximar ainda mais de países como China e Rússia. Mas será mesmo que trocar um parceiro histórico com os Estados Unidos por governos autoritários é realmente inteligente? Sem falar também que esses dois países praticamente se afastaram do Lula quando ele começou a brigar com Trump. A China compra do Brasil porque precisa de comida, não porque gosta do nosso governo. Tem que deixar isso bem claro. Já a Rússia, ela está fundada em sanções e tem pouco a oferecer além de problemas. Isso não é estratégia. É pura ideologia travestida de política externa, e o Lula está querendo comprar treta com os Estados Unidos, acreditando que a China e a Rússia vão defendê-lo do gigante americano. O discurso de Lula também não foi apenas contra os americanos. Ele aproveitou para provocar o mercado e dizer que não se importa com a reação dos homens de negócios. Ora, é a mesma coisa de você dizer para um cliente: olha, eu não preciso de você aqui na minha loja, como se o seu lucro não viesse de vendas. Isso mostra o quanto ele está completamente desconectado da realidade. Quem trabalha e depende de um mínimo de estabilidade para sobreviver, e a gente não está falando somente de empresários. É sobre o pequeno comerciante que paga mais caro pelo dólar, pelos produtos que sofrem influência do dólar. É sobre a dona de casa, Dona Maria, que vê o preço da comida subir. É sobre o trabalhador, seu José, seu João, seu Joaquim, que teme perder o emprego porque cria essa estabilidade econômica. Ou seja, repara as consequências dos fatos. Primeiro, sanções dos Estados Unidos. Depois vem a Magnitsky, e aí protestos enormes do Brasil. Óbvio que os olhos do mundo estão sobre o Brasil, e aí então, de repente, o Lula aparece com esse discurso inflamado contra os americanos. É impossível não ver isso como uma tentativa de criar um novo inimigo externo para mudar de assunto. Em vez de explicar por que tanta gente está na rua, ele prefere inventar uma guerra diplomática, sendo que as manifestações elas fazem parte da democracia. Insatisfação, tudo mais, poderia ver a público: olha, o pessoal foi pra rua, tão insatisfeito. Isso faz parte do processo democrático. Olha, mas nesse ponto, estão errados. Por isso, não, ele tenta apagar a insatisfação popular, mas não consegue. Pelo contrário, só aumenta a sensação de que o governo está completamente perdido e com péssimas intenções. Além disso, essa maneira de falar dos Estados Unidos como se fossem os vilões de todos os nossos problemas só serve para dividir ainda mais o país. Uma parte da população que entende a importância do comércio com os americanos fica completamente alarmada. Outra parte, mais ideológica, aplaude sem pensar nas consequências. No final, quem deveria governar para todos, escolhe governar apenas para uma bolha, e isso nunca termina bem, porque nem para essa bolha. Depois, vai haver governo somente para quem está no poder, e essa bolha que o apoia não entende as consequências das ações. Não entendem o perigo disso. O importante é atacar o lado político oposto, e a grande pergunta que fica é: o que o Brasil ganha com isso? Porque perder, a gente já sabe que já está perdendo há muito tempo. Perde em confiança, perde em investimento, perde em credibilidade, perde em venda, perde economia, tudo isso. Enquanto o presidente parece mais preocupado em discursos do que soluções, essa é só a primeira parte do que a gente tem para analisar aqui. É apenas o começo de um problema que pode custar muito caro para o país. A gente nem começou, e olha que o vídeo já está grande. As palavras do Lula contra os Estados Unidos não ficaram apenas no campo político. Tem de deixar isso bem claro. Gente, em poucos dias, os efeitos, eles começaram a aparecer de forma concreta em nossa economia. Não estou falando da fala de hoje, não. Estou falando de antes. O dólar disparou, a bolsa brasileira caiu e o ambiente de incerteza tomou conta dos investidores. Para quem está em casa, pode parecer algo muito distante, mas não é. Cada vez que a moeda americana sobe, tudo fica mais caro. É gasolina, comida, aparelhos eletrônicos, medicamentos, tudo, absolutamente tudo, e isso não acontece por acaso, porque o mercado está reagindo ao perigo gerado pela administração, que prefere brigar do que negociar. Esse aumento tarifário de 50% anunciado pelos Estados Unidos contra itens produzidos no Brasil foi o primeiro grande sinal de que a postura de Lula tem um preço muito alto. Empresas exportadoras, especialmente do nosso agronegócio, da nossa indústria, agora precisam lidar com uma barreira que simplesmente reduz a sua capacidade competitiva. Isso significa o quê? Redução nas vendas, diminuição dos lucros, inevitavelmente, menos empregos. Enquanto isso, o nosso presidente parece tratar o assunto como se fosse apenas um conflito de versões. Mas não é, é a vida real, batendo a porta de quem produz e gera renda no país. Isso me faz lembrar do que aconteceu na antiga União Soviética. Vamos atacar os meios de produção. Isso é uma lógica comunista. É uma lógica socialista. Ataca os meios de produção, derruba os meios de produção, se apropria dos meios de
Produção. O maior meio de produção que existe aqui no Brasil é o agronegócio. Além do tarifão, há outro fator aqui que muitos estão ignorando, que é o quê? O êxodo de capitais. Quando o país é visto como instável, os investidores globais saem fora, procuram outros destinos mais estáveis para colocar o seu dinheiro, e sem investimento, não há novos empreendimentos, não há crescimento e não há criação de postos de trabalho, que é o que de fato faz a economia crescer. O emprego é o maior projeto social que existe. Se há uma abertura muito grande de emprego, tem emprego para todo mundo, desde o emprego que a pessoa trabalha mais pesado, ao emprego da pessoa que vai ficar só sentadinha aqui atendendo o telefone e tal. Quando tem emprego sobrando, quando há uma grande produção de riqueza, empresas pagam pessoas para fazer o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, pela comodidade, pela agilidade. Então, pessoal, esse é o tipo de dano que não aparece de um dia para o outro, mas ele é construído com o tempo. Até que o impacto seja visível para todo mundo e impossível de esconder, é um efeito silencioso mais devastador, e quando a crise se manifestar, até quem está aplaudindo Lula agora, vai colocar a mão na cabeça e vai se perguntar o que foi que eu fiz. O resultado de tudo isso está nos números do mercado. Nós estamos com o dólar aí, ele já deu uma baixadinha, mas está bastante alto. Não sei se vai dar para vocês verem, está 5,54, está vendo? Então 5,54 é apenas o começo, mas ele já teve acima de 5,60 poucos dias atrás. Como a moeda americana é o pilar de tudo na economia mundial, e quando ela fica mais cara, o que acontece? As importações ficam mais pesadas e os custos das empresas aumentam. O resultado? Os preços sobem. Não é teoria, é realidade. E quem mais sente isso? Não são os grandes empresários, mas a população comum, aquela que depende do transporte público, que paga caro pelo gás de cozinha, que luta para manter as contas em dia no final do mês, que tem que fazer a sua feira. A pessoa vai, ela percebe que com uma quantidade de dinheiro ela trazia uma quantidade de produtos. Chega lá na semana seguinte, ela percebe que traz menos produtos. O poder de compra é corroído, e o mais grave é que Lula sabe que isso acontece, mas prefere culpar fatores externos. Em vez de admitir que o seu discurso agressivo só piora a situação e coloca o Brasil em risco, ele insiste na ideia de que o país pode viver isolado, como se fosse possível romper com o mundo ocidental e ainda crescer. Só que não é assim que a coisa funciona. Olha a Venezuela, nenhum país sério adota esse caminho, porque todos sabem que pode fechar as portas, e que portas fechadas com os Estados Unidos nunca gera prosperidade. O efeito mais do que direto desse isolamento já começa a aparecer nas pequenas e médias empresas. Muitas delas dependem de quê? De matéria-prima importada, e com o dólar mais alto precisam repassar os custos para o consumidor ou reduzir a produção. Isso gera o quê? Demissões em massa e mais insegurança. Porque o cara tem que importar tecnologia, insumos, fertilizante, um monte de coisa para produzir comida aqui. O que ele vai fazer? Ele vai ter que passar esse custo para o consumidor, e o consumidor vai pagar mais caro. Ou então ele diminui a produção, o consumidor vai menos alimentos para a prateleira e o alimento fica mais caro. No fim das contas, não é apenas um problema entre nações, é algo que chega até a mesa das famílias brasileiras. Cada discurso irresponsável tem um custo, e esse custo está sendo pago pelo povo. E não é somente a economia que sofre, o otimismo em relação ao futuro também vai embora. Quando investidores e homens de negócios veem um governo que prefere discursos ideológicos e evitam negociações pragmáticas. Meus amigos, a coisa desanda como a gente nunca viu. Eles adiam projetos, seguram contratações e esperam para ver se a situação se recupera. Enquanto isso, outros países que adotam uma diplomacia mais estável atraem recursos financeiros que poderiam estar vindo para cá. É um conjunto de oportunidades que o Brasil está perdendo. Você vai deixar de comprar em um lugar que você vê que o produto é bom, que é seguro, ou você vai entrar em um lugar que você vai comprar um produto de origem duvidosa e pagar mais caro. Enquanto o Brasil está botando os Estados Unidos para correr, tem vários lugares do mundo dizendo: vem para cá, aqui tem benefício fiscal, aqui a gente facilita isso, aqui vocês podem fazer isso. Quer dizer, a gente está num problema que as pessoas não têm noção. Outro ponto crítico é a imagem global sobre o nosso país, e aqui a gente está falando disso. O Brasil começa a ser visto como um aliado instável, que escolhe brigar com os Estados Unidos enquanto se aproxima de governos autoritários. Isso afasta não somente os investidores, mas também ótimos tratados comerciais. Nenhum país quer arriscar bilhões em contratos se não tiver certeza de que está lidando com um governo extremamente confiável e estável. Lula, com seus ataques, está colocando essa confiança no Brasil em xeque. O tarifão de Trump, as sanções e a valorização do dólar são apenas sintomas de algo muito maior, a perda de credibilidade.